Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos dar início a esse culto. Eu te convido a abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 4, para lermos alguns versículos nesse primeiro domingo de 2022. Amém? Para que o Senhor tenha me sustentado e podemos estar aqui na casa dele para o adorar, para agradecer, sempre haverá motivos para agradecer. Então, em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 13. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 13. O Senhor tem colocado no meu coração para a ministração dos louvores, né, algo voltado a... Não sabemos o que virá, não sabemos o dia de amanhã. E não precisamos saber também. Basta a gente confiar no nosso Senhor, no nosso Deus, né? E a partir do versículo 13 diz assim, olha, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Versículo 16 diz, por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que a todos eles. Assim, veja só, amados, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Nesse mesmo livro ainda fala, nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Aleluia! Nele, amados, precisamos fitar os nossos olhos, fixar os nossos olhos do Senhor, voltar os nossos ouvidos, a nossa atenção constantemente, porque haverão dias, talvez as tribulações, as dificuldades e tudo isso que temos vindo aqui, vai querer nos abalar, vai querer nos afastar do Senhor, mas eu te convido neste momento a fechar os teus olhos e juntos falarmos com o Paizinho, juntos falarmos com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que aqui está nessa noite e está aqui para receber o nosso culto a Ele. Paizinho querido, Santo Deus, nós te louvamos, Deus. Nós somos gratos, Pai, por tanta bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça que nos alcançou, Senhor, pela salvação que chegou até nós. E nós queremos, Senhor, propagar isso, nós queremos declarar isso, Paizinho querido, porque nós temos fé em Ti. Acreditamos, Pai, tudo que o Senhor já fez no ano passado, continuará operando e fazendo grandes coisas no meio da tua igreja, Pai, porque a tua palavra assim diz. Nós estamos aqui nessa noite para render louvores a Ti, assentar no Senhor Jesus e aprender um pouco mais a tua palavra que é tão preciosa. Então vem, Senhor Jesus, neste lugar, enche-nos, Senhor, neste momento. Nós queremos entregar o louvor, a honra e a glória somente a Ti, Senhor. Amém, aleluia. Nós vamos cantar disso, amados. Independente de qualquer coisa, aleluia, o Senhor Jesus é conosco. Ainda que não haja frutos, ainda que não haja flores, Deus está no controle de tudo, aleluia. As palmas são para Ele. Oh,
na minha e na tua vida nesse ano. Tome posse disso. Acredite sempre no amor de Deus. Ele está sobre nós. Aleluia.
Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos ficar com nosso coração, põe a eternidade, amados, com o que é eterno. Ouvir a voz somente do Senhor, buscando somente a estar perto dEle, porque eu tenho certeza, amado, como aconteceu comigo, como aconteceu contigo, vai continuar acontecendo coisas, situações que vão querer nos afastar do eterno, que vão querer nos distanciar da vida eterna, mas nós permaneceremos firmes até o fim, porque o Senhor nos conduz e nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda a estarmos perto dele, aos pés dele, a ouvir somente a voz dele. Aleluia. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Faz de mim tua vontade.
igreja? Como é que foi o seu dia? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque Ele é bom. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Amém? Amém. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas ainda passeando, viajando. Glória a Deus por isso. Todos possam aproveitar nesses dias de férias, né? Muito bom. Deus possa abençoar a cada irmão que veio aqui nessa noite, aqueles que nos assistem também nos seus lares, aqueles que ainda vão nos assistir, né? E nessa noite nós queremos dar oportunidade para o pastor Hérito Falcão, e aí ele vai dar oportunidade para todos que ele quiser, né? Pode já subir aqui o pastor Hérito, já pegou várias vezes, era de Cialdu, hoje está ali em Bertioga. Glória a Deus pela vida dele, né? Eu quero convidar você para se levantar, para a gente estar orando pelo pastor Hérito aqui. Em nome de Jesus, que Deus venha usá-lo. Glória a Deus. Em nome de Jesus, você seja abençoado nessa noite. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Pai querido, Pai amado, por esse momento, por mais essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de estar na tua presença. Obrigado por poder louvar o teu nome. Nós te louvamos, Senhor. Deus, nesse momento nós queremos te pedir, Senhor, vem usar a vida do teu filho, pastor Hérito. Use nas tuas mãos, Pai, como instrumento de bênção para a tua igreja. Em nome do Senhor, Pai, com cada um de nós, e que nós venhamos para fazer tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. No nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém e amém. Agora para mim, Senhor. Amém? Graças a paz, Senhor Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer ao Senhor, né, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu estou muito feliz, né? Eu estava ali louvando a Deus e lembrando, né, do início da minha conversão. E eu não posso deixar de dizer isso, né? Porque o irmão Zé Maria, a irmã Nori, que estava lá no início com a gente, né? A irmã Irma, a gente entregou a vida a Jesus, era a pastora Marlene lá no Brasil para Cristo. Mas sabe quando um pai faz o filho, mas é outro que cria? Já viu essa história ou não? Então assim, o pastor Petri é aquele que falou assim: é meu, e eu já fui lá no cartório, registrei, não quero saber. Então, eu sou muito grato a Deus. Todo mundo que me pergunta quem é seu pai na fé, Irineu Petri. É uma bênção na minha vida. Sou muito feliz por poder estar aqui. E sou realmente grato, né? Porque o filho espiritual vai para longe. E é essa a ideia, né, pastor? Eu estava lendo hoje a respeito de um pastor dos anos 1800 para 1900, pastor... Um pastor muito conhecido na época, e ele falava isso, que esse é o fogo de Deus que nós precisamos transmitir. Porque quando você entende que algo arde dentro de você, você tem desejo de passar isso para outra pessoa, e essa pessoa pega essa chama que arde nela também, ela vai ter que levar, né? E assim, às vezes a gente não tem noção de onde é que o evangelho vai parar. Então assim, muitas pessoas, pastor Petri, foram abençoadas através da sua vida que você nem imagina, né? Então eu tenho certeza que existe, né, uma coroa da vida preparada para o Senhor lá no céu,
E eu tenho certeza que tudo isso que o Senhor fez, né? Isso está sendo gravado, né? Lá no céu, né? E a gente faz parte disso. Eu sou muito grato a Deus por fazer parte da sua história. Amém? Antes de ministrar a palavra, eu queria dar a oportunidade para minha cunhada Rosilete. Brincadeira, calma. Só estou brincando. Para minha esposa, a pastora Silvana. Peguei ela no pulo ali, pastor agora. É bom dar prevenido, porque você pode chegar na igreja e chega a tua vez, né? Mas brincadeiras à parte, eu queria chamar a pastora Silvana para dar uma saudação aqui para a igreja. Amém. A minha esposa, assim, eu sei que a maioria dos irmãos já conhece, né? Ela tem sido uma bênção poderosa nas mãos de Deus e na minha vida. Sou muito grato a Deus pela vida dela. Eu tenho certeza que sem ela na minha vida a gente não teria conquistado aquilo que a gente conquistou em Deus. Porque é uma mulher de Deus, uma guerreira de oração, e eu louvo a Deus pela vida dela. Amém? Salve de mão para o Senhor. Amém. Não leva em conta não, hein? Hoje ele está todo apaixonado, hein? A gente está muito feliz mesmo de estar aqui. Vive pressão, né? Que ele fez pressão psicológica em mim 2 vezes, né? Eu não queria viajar, mas ele, não, tem que viajar, tem que viajar. Ele é arroz, fica incomodando, tem que viajar. Mas a gente tem sido feliz pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aquilo que Ele propôs, o chamado dele, né, sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor fala que aquele que coloca a mão no arado não tem mais como voltar atrás. E nós temos visto isso, que nós ficamos um tempo, nós sempre ministramos para casais e nós ficamos um tempo sem ministrar para casais. E esse ano nós estávamos sendo convocados a fazer um bom tempo e nós dois, vamos ser bem claros, nós estávamos com uma preguiça espiritual. Porque a gente, muitas vezes, a gente finge que tem a fazer, tem casa, tem serviço, a gente se torna preguiçosos espirituais. Porque tudo que você trabalha, há um cansaço, você se entregar. E o Senhor nos presenteou com uma turma, né, longe da minha cidade ainda, e nós dois tínhamos que pegar o carro toda segunda-feira, ir até lá, fazer a administração, que é a ministração que nós fazemos para casais, que é por 10 semanas, e essas ministrações foi bênção não só na minha vida, como foi na vida dos casais também, casais que estavam há mais de 30 anos, esposa com o seu marido, que nem era cristão, no meio de uma ministração, ele entendeu que ele precisava entregar a vida ao Senhor, e a gente sai lá para ministrar relacionamento, mas o Espírito Santo trabalha de uma forma tão linda, que trata a salvação, trata a cura, trata a libertação. E eu quero contar para vocês também o que o Senhor tem feito através, usando, claro, a minha vida, né, toda a honra, toda a glória para Ele. Como o Senhor colocou eu lá na frente da ação social de Bertioga, lá da Rocha que a gente trabalha. E o Senhor também colocou um jovem, né? Ele já tem aí seus 40 anos, que veio de fora, mas Deus colocou ele para ajudar em mais uma moça. E esse ano nós conseguimos atingir uma meta de ação social lá de 500 cestas, 500 kits para criança. Foi uma benção. Nesse evento tinha mais de 1000 pessoas. Foi cansativo? Foi, gente. Foi quase, a gente quase surtou, porque tinha muita gente, muita gente. E vou falar para vocês, eu fui tratada de diversas formas. Eu acho que o tratar de Deus, né, na nossa vida, no trabalhar, eu tive lá um desentendimento cultural, vai falar, Cotô? Um desentendimento cultural? Um desentendimento político. Eu não sei trabalhar com política, até a rua escola, então você vai ter que começar a aprender a trabalhar com política. Eu não sei, então vocês olhem por mim. Se Deus for querer eu trabalhar com isso, eu não sei trabalhar com isso. E eu lá acabei batendo de frente com a prefeita da cidade. E foi muito difícil para mim, porque nós temos o nosso pastor lá, ele tem uma visão bem clara, ele não é contra a política, nós temos
tem sido ministrado, a gente sabe toda a necessidade da política, mas ele não libera microfone para ninguém fazer politicagem. E um evento antes, nós temos muitos eventos na ação social, nós temos vários eventos. E um desses eventos, uma turma convidou todos os vereadores, todo o prefeito, todo mundo estava lá. E eu já sabia que eu não podia liberar o microfone para ninguém fazer politicagem dentro da igreja. E nesse evento chegaram para mim, não ela, né? Chegou o assessor e falou assim que a prefeita queria um microfone. Eu falei, olha, eu não posso liberar o microfone. Só que eu não sei falar assim, então, mas eu não posso liberar o microfone. Eu não sei. Algumas pessoas já me conhecem, né? Então eu não consegui falar assim com toda essa delicadeza. Falei, aqui não tem microfone, aqui você não vai falar? Daí ela ficou revoltada contra mim, né? Contra a igreja. E eu tive que me retratar, gente. Eu me retratei com ela, tá? Porque não podia dar microfone, né? Mas podia também ser super, né? Ela cortou o evento, nós íamos fazer um evento aberto, nós tivemos que fazer dentro da nossa igreja. Nossa igreja cabe lá 1.000 pessoas, né, dentro da igreja. Mas para um evento com criança e família carente, do trabalho que eu queria fazer, não cabia e eu tive que fazer caber por dentro. Porque dentro da igreja tinha corte de cabelo, tinha bexiga, tinha pula-pula, tinha tudo dentro da igreja. Você imagina dentro de uma igreja, você tirar todos os bancos que estão aqui, vocês imaginam você tirar todos esses bancos e fazer várias coisas, e ter comida, e ter bebida, e ter algodão doce, e ter tudo, e um monte de criança, mas assim, conseguimos fazer o evento, né? Tudo ficou beleza, tá? O evento aconteceu. Mas o que foi mais lindo lá nesse evento, que nós não fizemos evento para cristãos, não fizemos evento para pessoas que precisavam da cesta básica e pessoas que eram assistidas com outros pastores. Porque a nossa visão lá, o nosso pastor, ele fala assim que a gente tem que ter comunhão com todo mundo, com todas as igrejas. Então, eu a minha equipe tivemos uma direção de escrever uma carta e o nosso pastor assinar, e nós fomos igreja, entregando essas cartas e entregando uma pulseirinha também. Daí o pastor, aquela pessoa do pastor ainda não era da igreja, que precisava de cesta, ele estava cuidando, estava sendo assistida, estava aberta para estar indo lá no foguete. Então tinha muita gente. Então vocês multiplicam aí, gente. Porque era 500 cestas, mas cada família lá tinha 5, 6 filhos. Então vocês imaginam quantas crianças tinham lá. E no meio desse evento teve algo muito lindo, que a equipe de apresentação, de teatro, de música, louvor, fizeram uma peça sobre o ladrão da alegria. E foi um encanto. Foi algo que você conseguir parar 1.000 crianças, eles conseguiram fazer todas as crianças ficar sentadas e assistir a peça. Eu voltava para a noite. Foi a peça mais minúscula, a peça mais pequena, não era uma peça assim, cheia de coisa, não. O que era o ladrão da alegria? Era uma menina, né, vestida de menina, uma mulher vestida de menina, que ela vinha e roubava, primeiro roubou o pirulito dela. E a alegria dela era aquele pirulito. E tinha um homem grande que roubou a alegria dela. Daí veio um outro que tinha um picolé, roubou a alegria. Daí veio o outro e roubou um skate. E foi indo. E as crianças começaram a prestar atenção e começaram a interagir com a peça. E quando chegava o homem, né, para roubar, eles começavam a gritar: corre, foge, que ele vai roubar sua alegria. E cada coisa significava uma alegria. Então, quando acabou a peça, o Ministério de Teatro perguntou assim: quem quer aceitar Jesus? Quem quer? Esse que devolve a alegria. Esse que rouba a alegria é Satanás, é ele que vem para roubar, para matar. Você que está aqui, que quer essa alegria de volta. Eu falei para eu nunca vi uma coisa daquela. Tinha muito adulto, mas tinha muito mais criança. E todas as crianças levantaram a mão e falaram: eu quero essa alegria porque eu preciso. Eram as crianças pequenas, gente. Porque nós temos sido ministrados. Cuide das crianças, ministre nas crianças,
Libere palavras sobre as crianças. Ore pelas nossas crianças. Porque Satanás está aí, ó, roubando as nossas crianças dentro da nossa casa. Eu sei porque eu tenho o nosso filho, nós já pedimos oração, que ele é uma bênção. Mas a internet tem roubado nossos filhos. A internet tem tirado nossos filhos do foco do Senhor. Então não permita ser roubado. Não permita que seus filhos sejam roubados. Deixa o Senhor ministrar, deixa Deus usar a sua vida. E eu fico feliz porque a palavra do Senhor, até que eu ouvi que o irmão leu, e eu quero reforçar aqui. Espera lá. Eu sempre penso o seguinte: aquilo que a gente quer, Deus faz muito mais se você colocar para Ele. Eu só vou ler um versículo aqui. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não saberemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido inesprivível. Eu não sabia nem o que fazer com todas aquelas crianças, e eu coloquei não, né? Eu convoquei o Ministério de Intercessão a orar, olha, começa a orar para esse evento, começa a orar. Nós já vinha orando muitos dias e muito trabalhoso foi, e a gente viu o resultado. Então, assim, o Espírito Santo do Senhor, ele sabe o nosso coração, Ele conhece o desejo do meu coração, e Ele sabe aquilo que Ele entregou na nossa mão. Se o Senhor te entregou algo na sua mão, não fuja. Não fuja daquilo que o Senhor tem pedido para você. Não fuja dos propósitos que o Senhor entregou para você. Amém? Amém. Outro dia o pastor foi pregar lá e ele combinou com a filha dele, né? Olha, se eu estiver demorando muito, você faz assim para mim, né? E aí, ele pregando e a menina começou a fazer assim, mas ele não olhava. Eu estava ali atrás fazendo assim já, né? A mulher não olha para trás. Daqui a pouco a menina começou a fazer assim no meio da igreja. Minha mulher é uma bênção, né? Glória a Deus, eu estava ali atrás já. Vocês estavam pensando que eu estava dando glória, não era? Ah, tá bom. Aleluia. Igreja querida, amada, abra a tua Bíblia lá em 1 Crônicas, no capítulo 4. Eu preciso compartilhar uma palavra com vocês. O Senhor tem falado no meu coração. Uma palavra que tem sido rema na minha vida. E eu tenho certeza que Deus hoje deseja liberar algo especial na tua vida. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Vou ficar afiado, hein, pastor? Escola dominical. Capítulo 4, lá no versículo 9, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Verso 10: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Amém. Você pode, por um instante, fechar os seus olhos aí. Olha o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Ah, Pai, a tua palavra é linda. A tua palavra é perfeita. A tua palavra é viva. A tua palavra é eficaz. Oh, Pai, a tua palavra transforma. A tua palavra cura. Pai, a tua palavra liberta. Que nessa noite, Pai, a tua palavra, Pai, não volte vazia, mas que ela possa encontrar nos corações, Pai, como terra boa. Pai, em nome de Jesus, que a semente da tua palavra encontre, Pai, uma terra fértil nessa noite. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para regar essa semente. Pai amado, que nós possamos ver, Pai, essa
Que o Teu Espírito Santo permaneça, Pai, na direção deste culto e continue ministrando, Pai, em cada vida de uma maneira pessoal, particular, de uma maneira, Pai, que só o Senhor sabe. Por isso, Pai, eu oro nessa noite e já Te agradeço pelo milagre, pela cura, pela transformação, pela palavra rema, em nome de Jesus. Amém. Você pode soltar a tua Bíblia por um instante e dar o melhor aplauso que você puder para Jesus, para a palavra dele. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Jesus é lindo. Aleluia. Irmãos, essa palavra me pegou de um jeito. Outro dia, eu estava conversando com a minha esposa e a gente conversa muito sobre a palavra pela manhã, e eu estava falando para ela que eu precisava ministrar, tinha sido convocado para ministrar lá na igreja, e eu estava com algo queimando no meu coração, e ela falou, com relação àquela conversa, aquilo que a gente estava falando, ela falou, foi lá na nossa mini biblioteca, né? E pegou um livro e disse, leia esse livro. E o livro se chamava A Oração de Jabes. E aquele livro me impactou de uma maneira poderosa. Eu tenho certeza aqui que talvez vocês já devem ter ouvido essa palavra, ministrar a respeito dela algumas vezes, mas eu creio que hoje o Senhor tem algo novo, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus de novidade, de vida, é um Deus que Ele não... Irmãos, eu fico pensando assim, como Deus é tremendo, porque 40 anos Deus sustentou o povo com maná. Agora diga para mim, você aguenta comer todo dia a mesma coisa durante um mês? Pensa comigo. Eu penso que Deus devia dar um gosto diferente para cada manhã, assim como a palavra dele, ela tem uma revelação fresca e nova a cada manhã. E eu creio que o Senhor assim vai falar com a tua vida nessa noite. Eu estava pensando aqui na vida de Jabes, eu li esse livro e aí eu comecei a ler a Bíblia mesmo aqui na história de Jabes e tentar entender quem foi esse camarada, aonde a Bíblia reservou no meio de uma genealogia um pedacinho especial para falar dele. Se você ler 1 Crônicas, lá no capítulo 1, verso 1, vai dizer que Adão gerou Sete, que gerou Enos e Cainã, e vai indo, vai indo, vai indo. Então a genealogia desde o princípio dos tempos. Mas no capítulo 4, quando começa a falar da genealogia de Judá, eles vão parar aqui, o escritor, seja lá quem for, ele dá uma pausa, porque é uma leitura às vezes chata, porque a gente está lendo que fulano foi filho de Beltrano, que foi pai de fulano de tal, e aquela sequência da família, né? E eu me lembrei agora aqui, como pode, né? Deus fala na sua palavra de todas as maneiras. Um dia um novo convertido muito empolgado saiu na rua querendo falar de Jesus, e ele abriu a Bíblia e ele falou para o rapaz, olha, essa aqui é uma palavra que fala comigo, e eu tenho certeza que ela vai falar com você também. Ele disse, pode abrir em qualquer lugar. Sabe essas pegadinhas de abrir em qualquer lugar? Mas esse homem queimando por Jesus, ele disse, abre em qualquer lugar que Deus vai falar com você. E ele abre na genealogia de Jesus e começa a ler, fulano foi pai de ciclano, que foi pai de fulano, e aí continuou lendo, aquela parecia uma leitura maçante. Aquele homem começa a chorar e disse, que família linda, que família grande, é isso que eu oro, eu peço a Deus para me dar uma família grande e abençoada. Então entenda que Deus, a palavra de Deus, ela vai falar com você, se você simplesmente se permitir conhecê-la. Agora aqui no capítulo 4 de 1 Crônicas, o escritor está fazendo ali, né, um registro histórico da nação de Israel, e de repente um cidadão chama a atenção.
E no verso 9 ele vai dizer assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Eu penso, pastor, que essa parte devia ser o final, né? Mas como o camarada conhecia a história do cara, ele já começa dizendo: esse cara foi o mais ilustre entre os seus irmãos. E aí, a sequência do texto não faz nenhum sentido, porque ela vai dizer assim: sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Vocês sabem que todo o nome hebraico, ele é um nome profético. Então imagina você receber um nome profético de quando você nascer, você vai ser chamado de aquele que causa dor. Esse cara foi o cara mais ilustre. Isso chama a atenção dessa pessoa que está escrevendo a história. Como um cara que se chamava aquele que traz dor, ele pôde se tornar o mais ilustre entre os seus irmãos. A gente, quando vai dar nome para filho, a gente fica procurando um nome que a gente acha bonito, né? Garanto que quando o pai do pastor Petri disse: olha, esse menino tem cara de Irineu, vamos chamar ele de Irineu? Aí olhou e falou: parece que Irineu, combina com a carinha dele, olha, tem carinha de Irineu. E aí a gente às vezes batiza porque acha bonito, porque combina, né? Mas a verdade é que as culturas mais antigas, o nome sempre foi profético. O nome sempre tem um significado que tem muito a ver com a vida dessa pessoa. Essa semana eu estava lendo sobre a vida de Benjamim, e eu comecei a ver depois as descendências, é só entre parênteses aqui, mas o Espírito Santo me fez lembrar, porque eu li um episódio trágico que acontece na vida de Benjamim, e aí o Espírito Santo me fez lembrar de Gênesis 49, quando o pai dele, ele libera uma palavra. O nome tinha um peso enorme, e uma palavra decretada por um pai ou por uma mãe tem peso na vida da pessoa. E Jacó, ele disse para Benjamim: olha, você é lobo que devora, que despedaça. Que palavra é essa para dizer para um filho, né? E depois você vai ver a sequência da história de Benjamim. É uma história trágica, a tribo que quase foi extinta por causa de uma palavra que alguém liberou. Agora eu quero te chamar a atenção aqui para a vida de Jabes, porque alguém decretou uma vida miserável na vida desse cidadão a partir do dia que ele nasceu. Eu não sei você, mas quantas pessoas estão aqui nessa noite que talvez não pelo nome que você recebeu, mas por rótulos que colocaram em você. Tem gente que tem um rótulo de mal pagador, de mentiroso, sei lá, tem tantos rótulos que colocam em nós, e às vezes a gente acaba aceitando. Eu lembro, eu não estou aqui falando mal do meu pai, não é isso, eu amo a vida do meu pai, amei a vida dele enquanto ele viveu, mas meu pai, desde quando eu era criança, eu me lembro, a gente trabalhava na lanchonete do tênis clube, e com 7, 8 anos a gente tinha que trabalhar o dia inteiro. Sabe o que é o dia inteiro? A gente acordava de manhã, meu pai me ensinou a limpar a piscina, e eu tinha que pegar aquele aspirador que eu mal conseguia segurar, porque eu era pequeno, e eu tinha que empurrar. E a piscina lá, quem conheceu o tênis clube das antigas, a largura dela era bem grande, eu não lembro quantos metros, mas quando a gente é criança parece até que é maior, né? E quando chegava lá no final, eu não tinha força para puxar o aspirador de lado, para puxar de volta. Então, quando eu tinha chance de escapar, eu queria brincar. E aí meu pai me pegava brincando e dizia: você é um preguiçoso, você não vai prestar para nada na vida. Meu pai, ele teve a sua formação, eu não estou aqui culpando ele. Sabe, irmãos, meu pai teve tempo para ele descobrir enquanto ele fez besteira na vida. Mas eu estou aqui abrindo um parênteses no meio dessa palavra para dizer para você: toma cuidado com aquilo que você libera na vida dos teus filhos, na vida dos teus pais, na vida dos teus familiares, porque a tua palavra tem poder. Você tem poder para fazer da tua vida uma bênção ou uma maldição.
E o problema é que às vezes a gente recebe aquilo e começa a tomar posse. Irmãos, Deus teve tanta misericórdia da minha vida, que com 12 anos de idade, eu saí pela rua falando para mim mesmo: eu não aceito essa palavra. Pastor Petri, eu não tinha nenhuma maturidade, mas lá dentro de mim alguma coisa dizia: mostra para ele que você não é isso que ele está falando. Com 12 anos de idade eu fui pedir emprego lá no Sérgio Aldão para lixar carro. Eu cheguei assim, ó, no balcão, né, eu me estiquei assim, ó, para falar atrás do balcão com a esposa dele. Falei: aqui tem emprego? Aí ela deu risada: você quer trabalhar? Eu falei: quero. Pode começar amanhã. Eu nem perguntei se eu ia ganhar alguma coisa ou não, eu só queria trabalhar. Irmãos, a gente mesmo assim passou por muita dificuldade na nossa vida, até eu ter maturidade em Deus para quebrar a maldição daquilo que eu carregava nas costas. Era um peso, um fardo que eu carregava. Foram muitas palavras liberadas na minha vida, mas teve um dia, irmãos, que eu comecei a conhecer uma palavra que ela tira a escama dos olhos, ela destapa os ouvidos. Você consegue começar a enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Ela destapa os teus ouvidos, irmãos, e você começa a ouvir aquilo que Deus tem preparado para você. Glória a Deus. Eu comecei a meditar nessa palavra, a entender essa palavra, e isso começou a queimar dentro do meu coração. Glória a Deus. Vocês sabem aqui, né? As pessoas que andam com a gente sabem, já contamos esse testemunho várias vezes, né? Minha esposa hoje é uma bênção na minha vida, mas eu tive tanta sede de Deus, de conhecer a palavra, de ler a palavra, que ela começou a ficar com ciúme, porque eu só queria ficar lendo a Bíblia. E um dia ela pegou a Bíblia e tentou rasgar e não conseguiu. Falou: você está ficando maluco. Eu falei: estou ficando maluco por Jesus. Glória a Deus. Naquele momento talvez eu não estava sendo a pessoa mais esperta do universo, porque realmente eu estava deixando a desejar dentro da minha casa. Mas aos poucos essa palavra começou a trazer entendimento, começou a trazer maturidade. E hoje, irmãos, o nosso casamento não é perfeito, mas eu sou muito feliz com a minha família, com o meu casamento, com a esposa que Deus colocou do meu lado, que tem sido uma bênção na minha vida. Mas a gente precisou até palavras que um liberava para o outro, a gente precisou entender a importância disso e pedir perdão para o outro e quebrar essas maldições. Agora Jabes, ele cresce selado, ferreteado para ter uma vida maldita. Sabe quando ele era apresentado para alguém? Como é o seu nome? É aquele que traz dor. Como é o seu nome? Ah, Jesus, tem misericórdia. Quem é você na presença de Deus? Como você é conhecido diante dele? Tem gente que é conhecido por aquilo que não presta, por aquilo que não vale nada, mas hoje o Senhor te chamou aqui para dizer que Ele te escolheu. O pastor James ministrou aqui: aquele que Ele escolheu, Ele justificou. E é de graça. Você só precisa dizer para Ele: eis-me aqui. Glória a Deus. Habita dentro da minha vida. Eu não sei como é que você tem sido chamado lá fora, mas hoje o Senhor quer mudar o teu nome. Hoje o Senhor quer mudar o caminho da tua história, para que você comece a viver em novidade de vida. O interessante, irmãos, é que Jabes, ele era da tribo de Judá. E você pertencer à tribo de Judá, Judá quer dizer aquele que presta louvor. Então Judá, esse camarada nasceu numa tribo, a tribo do louvor, a tribo que louva, a tribo que adora. Mas ele cresce maldito dentro desse meio. Aquele que traz dor. Como alguém que pode trazer dor pode adorar e louvar?
E esse cara, ele se destaca no meio da multidão, porque nesse momento, a Bíblia diz que ali no versículo 10, ele vai dizer assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. Aleluia. Ai, irmãos, eu creio que por muitos anos, por falta de entendimento, eu orava pelos outros. Eu lembro que a gente vinha orar aqui, eu sempre vou lembrar de você, irmão Zé Maria. É uma referência de oração na minha vida. Com a cara no pó, clamando ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, a gente orava aqui pelos outros. Às vezes você está aqui orando com o irmão, você está ali ouvindo o que o irmão está orando. E muitas vezes eu vivi a minha vida orando pelos outros, e um dia o Espírito Santo me toca com essa palavra. Ó, tomara que me abençoes. Esse cara, ele precisava da bênção de Deus, para que aquela vida de alguém que só causava dor, talvez você já ouviu isso de alguém: você só serve para causar problema, você só serve para causar dor, você só me traz problema. Essa era a vida de Jabes. Mas de repente ele ora a Deus, ele invoca o Deus de Israel, dizendo: ah, tomara que o Senhor me abençoe. Irmãos, nós precisamos aprender a orar de uma maneira que o Senhor atraia a benção de Deus para nós. A gente tem sido ministrado muito lá uma palavra, né, que tem sido uma palavra rema para nós, né, que é uma palavra que vem trazer o entendimento, e ela se resume em três chaves que a gente entende que é uma virada na nossa vida. Que nós precisamos ter bons olhos, linguagem de fé e mente renovada. Quando você tem bons olhos, você começa a enxergar as coisas de uma maneira positiva. O pastor James leu aqui Romanos 8:28, que era um dos nossos versículos, né, Zé? Quando ele leu, eu lembrei na hora. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Irmãos, quando você tem bons olhos, tudo coopera para o teu bem. Agora tem gente que só enxerga a parte negativa da coisa, não vai dar certo. Você liga aí, como é que tá? Tá uma seca miserável, tá morrendo tudo, a coisa tá difícil, liga a televisão e você entra em depressão. Tem um monte de gente com esse pensamento, que só tem olhos negativos, só enxerga. Infelizmente, irmãos, a mídia descobriu que a notícia ruim dá ibope. Então, eles preferem contar coisa que não presta. Eu chego em casa, às vezes a Silvana está com a televisão ligada, eu falo: pelo amor de Deus, tira disso. Eu não aguento mais escutar notícia ruim. Eu não sei quem que matou, não sei quem que estuprou, não sei quem que... se você torcer, o jornal sai sangue, né? Mas quem tem bons olhos, irmãos, Jesus entrou na tua vida para você enxergar com os olhos dele e não com os teus. O olho humano é negativo, só enxerga aquilo que não dá, que não consegue, que não pode. Mas quando você olha com os olhos de Deus, é um olho que tudo pode, é um olho que não tem problema que ele não resolve. Irmãos, sabe o que o teu problema é na mão de Jesus? Nada, porque está na mão dele. Isso é um problema que para ele não é nada. Ah, mas ele não se importa comigo? Se importa com você. Só que basta uma palavra dele. Entenda que se ele habita em você, você e ele agora é uma palavra tua, e o problema muda, a dificuldade muda, a situação se transforma. Esse camarada me diz assim: Senhor, eu não aguento mais ser aquele que causa dor, eu não aguento mais ser aquele que é motivo de vergonha e de chacota para minha família. E de repente ele diz: Senhor,
tomara que me abençoes. E sabe o que eu aprendi na Bíblia, irmãos? Eu já li a Bíblia toda e posso te garantir que a vontade de Deus é abençoar a tua vida. O maior plano de Deus, o plano de resgate, foi um plano para abençoar a nossa vida. Você vai lá para Jeremias 29:11. Eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Irmãos, diga para quem está do teu lado com voz de profeta, se o Senhor quer abençoar você. Amém? Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. E aí ele continua dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Irmãos, eu fui muito tocado por Deus, porque eu sempre fui um pouco, vamos dizer assim, um pouco bobo, no sentido de que eu nunca gostei de pregar a respeito de prosperidade bíblica. Era uma coisa minha. Eu não gostava e pronto, porque eu achava que aqueles pregadores que só pregam prosperidade bíblica estão errados. Só que eu também estava indo para o outro extremo. E aí o Senhor começa a tocar o meu coração, porque a gente precisa entender, irmãos, que o Senhor não somente quer abençoar a nossa vida, mas Ele também quer prosperar a minha e a tua vida. Se você crê nisso, diga amém. O Senhor, Ele quer prosperar a nossa vida. O desejo do Senhor é abençoar. E você sabe, lá em 1 João, no capítulo 5, lá pelo verso 14, 15, ele vai dizer que se nós orarmos segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Se Ele nos ouve, nós já podemos agradecer pela resposta da oração. Amém. Resumindo, o texto é isso. Então entenda uma coisa: a vontade de Deus é que você seja próspero e abençoado. Então, se você orar e falar: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor ama a minha prosperidade, a tua palavra diz que o Senhor quer me abençoar, então me abençoe e alargue as minhas fronteiras. Sabe, irmão, alargar a fronteira é falar assim: olha, eu, por causa de ser aquele que traz dor, talvez esse cara era um cara que tinha menos posses da sua família, e ele diz assim: Senhor, me dá terras, alarga as minhas fronteiras, prospera a minha casa. É isso que Jabes está orando a Deus. E muitas vezes a gente não ora pedindo a prosperidade de Deus por causa de um entendimento errado, mas eu quero dizer para você que Deus ama a prosperidade do justo. Sabe quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez? Saí da minha casa e fui lá na casa do pastor Petri. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Novo convertido, eu estava querendo fazer tudo aquilo que Deus mandasse fazer. Eu não queria fazer errado. Falei: pastor, apareceu uma oportunidade de eu comprar minha casa, não sei o que fazer, não sei se é de Deus, o que eu faço agora? O pastor disse, abriu lá em Salmo, disse: Deus ama a prosperidade do justo. Nunca mais esqueci, pastor. Toda vez que eu leio, eu lembro do Senhor de novo. É por ali. E aí, irmãos, o pastor disse para mim assim: você vai conseguir honrar o compromisso? Eu disse: vou. Ele falou: então o que você está esperando? Eu estava esperando Deus descer do céu e falar comigo, e falou, né? Através da vida do pastor. E eu fiz o negócio e comprei a minha primeira casa. Com muita dificuldade a gente conseguiu pagar, mas pagamos tudo, né, bem? Não atrasamos nenhuma parcela, e graças a Deus. Salmo 35, 27. 35, 27. O Senhor, Deus ama a prosperidade do justo. Então, irmãos, entenda uma coisa: se você tem talvez aí deixado de orar por prosperidade, está difícil, não adianta, já orei, não acontece nada. Ore segundo a palavra e ore com fé. Eu creio, irmãos, que assim como Deus tem feito na minha vida, vai fazer na tua. Eu saí daqui, irmãos,
testemunho e eu quero que você entenda. Eu evito, por causa dessa minha mente de não falar disso, eu evito contar as bênçãos. Mas eu entendo que eu preciso contar isso para acrescentar a tua fé nessa noite. Nós saímos daqui e nós deixamos a nossa casa e nós fomos para Bertioga. O pastor Petri sabe um pouco da história, vou resumir rapidamente, senão não vai dar tempo de eu concluir a mensagem. E eu comprei uma casa lá em São Paulo, vendi a casa que tinha aqui, dei de entrada o dinheiro, e aí por um problema enorme de documentação, uma série de infinidade de coisas, a compra da minha casa foi parar na justiça. E porque eu peguei uma advogada que não me defendeu em nada, parecia que estava trabalhando para outra parte, eu perdi literalmente a minha casa. Eu tinha 2 casas aqui, a gente vendeu as 2 casas para comprar uma e lá eu perdi a casa. E eu quero que você entenda algo aqui. Perdi a casa e quando saiu a sentença na justiça por causa de um erro gravíssimo da advogada, eu perdi a minha casa e tive que pagar uma indenização. E a indenização era de 120 mil reais. E aí a gente foi para um acordo e eu consegui pagar 45 mil reais. Com meu coração dilacerado, arrebentado, eu falava: Deus, por que eu estou passando por isso? Não é justo. Não é justo. Irmãos, eu não sei se você já passou por isso, de o teu filho pedir algo e você fala: não, a gente está economizando para fazer outra coisa. E aí de repente você literalmente entrega assim, 45 mil reais na mão de Satanás, porque não tem outra explicação. E eu comecei a entrar um pouco em parafuso, pastor. E eu continuei trabalhando e as coisas acontecendo, e um dia eu falando com Deus, revoltado, falei: Senhor, eu não aceito isso. E o Espírito Santo falou comigo: você percebeu que você conseguiu pagar? Porque eu te dei condições para isso? Você percebeu que eu coloquei uma empresa na tua mão e quantos funcionários tem para você trabalhando hoje? E eu já tinha comprado outra casa e já estava morando na outra casa e revoltado com aquilo lá atrás, pastor. E eu revoltado, o Senhor está falando comigo: eu não te dei condição para você dar a entrada na casa e entrar nela. Eu não te dei condição para reformar a casa que você mora. Irmãos, hoje a gente, graças a Deus por isso, nós temos lá, morando na nossa casa, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Deus colocou uma empresa na nossa mão e hoje nós temos 18 funcionários que dependem da gente. E quando eu percebi, irmãos, eu estava numa condição muito, mas muito melhor do que eu estava. Então, algumas perdas da nossa vida, às vezes a gente precisa perder para ganhar. Tem coisas na nossa vida que a gente não quer largar e você fica preso no passado e você não larga no problema lá de trás. E hoje o Espírito Santo está literalmente falando com você: larga aquele problema, olha para frente para aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Deus tem um projeto lindo para o teu futuro e você está amarrado lá atrás. O ano passado eu vinha já aqui, a gente sempre estava ali lutando, o pastor sabe, eu bati o carro, eu quebrei a minha mão, contei esse testemunho para vocês. O meu carro não tinha seguro, eu perdi o meu carro. E o ano passado Deus me deu condição para ir na concessionária e tirar o carro zero. Glória a Deus. Irmãos, eu evito falar isso, eu estou falando aqui porque eu estou em família. Amém. Porque parece que a gente é prepotente, pastor. As pessoas tendem a achar: esse cara está se achando. Não é, porque se não fosse a mão de Deus na minha vida, eu não estaria aqui contando isso para vocês, se eu não tivesse entendido algo que o Senhor começou a liberar. E nós começamos a entender, eu e minha esposa, que a palavra que é liberada do altar, ela tem um poder tão grande que quando você toma posse dela, você vive o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. E a gente começou a falar: não, vamos embora. Vamos debaixo dessa palavra.
O pastor liberou uma palavra recente, falando, olha, me chamou um dia lá numa vigília, nossa igreja é bem grande, eu estava embaixo do mezanino escondido, eu falei, não vai me ver aqui hoje, eu estava lá longe. E a gente tem costume de sentar sempre no mesmo lugar, e eu gosto de sentar na frente. E o pastor, eu não sei como que ele me enxergou lá no fundo, e ele liberou uma palavra de prosperidade na minha vida. E eu disse, Deus tem propósito, irmãos, entenda isso. Quando Deus derrama prosperidade na tua vida, não é para você ficar engordando espiritualmente ou se inchando. É porque Deus tem propósito de usar a tua vida para catapultar outras pessoas para irem além. E quando a gente entende isso, eu estava contando lá pro pastor André, eu fui lá bater um papo com ele, eu falando para ele, pastor, ele perguntando, eu falei, olha, eu não posso reclamar, nós estamos, graças a Deus, vivendo um tempo espiritual muito bom. Nós estamos vivendo um tempo de prosperidade financeira muito bom. E ele disse, ele se lembrou e ele falou assim, sabe o que é isso? Você lembra daquela bicicleta que você deu? Lá, você lembra, pastor? Lembro, pastor João Kleiner. Fez falta para mim. Eu dei algo que me custou, pastor. Mas era uma semente que eu estava plantando. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você semeia no reino de Deus não falha. Glória a Deus. Aí a gente tinha uma serralheria lá, que trabalha com vidro e alumínio, então a gente tinha um galpão mais ou menos do tamanho desse salão, mas estava muito pequeno para o que a gente estava trabalhando. E aí apareceu uma oportunidade de eu alugar um terreno no galpão da esquina que era maior. E a gente foi lá, e depois de ter recebido aquela palavra, eu tomei posse dela, e a gente continua, a gente tem propósito, investe em missões, irmão, vocês não têm ideia do que é plantar em missões. O quanto Deus honra a tua vida. E aí a gente foi lá para fazer um contrato de aluguel, o cara olhou para minha cara, pastor, ele nunca me via nem da cidade. Ele falou assim, eu não sei porquê, mas eu não quero mais alugar. Eu falei, por quê? Eu quero vender esse negócio para você. Eu disse, é? Eu falei, mas eu não tenho condições de comprar. Irmãos, bons olhos, linguagem de fé, mente renovada. Às vezes Deus está batendo na tua porta e você está dizendo, não dá, eu não consigo, não tem jeito, e Deus abrindo a porta. E ele disse assim, não, mas eu não sei porquê, mas eu quero vender para você. Fulano e tal me fez uma proposta, mas eu não quero vender para você. E eu, não dá. Aí eu acordei e falei, Jesus, tem um mistério aí. Quanto você quer no seu imóvel? Eu quero 600 mil. Eu falei, Jesus, não tem condições. O Senhor deve estar enganado, não é isso. E aí eu chamei um corretor lá para avaliar, ele falou, vale. Eu não falei para ele a pedida. Ele disse, vale uns 600 mil isso aqui. Eu disse, Jesus amado, mais de $500 milhão, é muita coisa, não dá. E aí eu fui para casa e comecei a orar e falei para a Silvana, eu falei, debaixo daquela palavra, eu vou fazer uma proposta maluca, e se aquele cara aceitar, eu sei que é Deus. Cheguei lá, irmãos, e fiz uma proposta mais esdrúxula, abaixei o valor, espichei o prazo para uns 4, 5 anos, e o cara falou, está fechado. A gente pulou para o nosso prédio próprio lá, pastor. A gente hoje tem uma empresa numa sede própria. Sabe por quê, irmãos? Por causa de uma palavra que foi liberada. A gente ora, às vezes, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Mas quando Deus começa a bater na porta, tá aí, agora vai chegar o negócio, vai acontecer. E aí você começa a recuar. Não, é demais, eu não dou conta, irmãos. Quando Deus dá a visão, Ele dá o recurso. Grava isso. Diga para quem está do teu lado, se Deus te der a visão, Ele vai te dar o recurso. Amém? Se Deus já tem te dado uma visão, irmãos, sabe aquela história? O Rio Jordão só começou a abrir a hora que o povo começou a entrar para dentro. Tem coisa que a porta só abre quando você dá o primeiro passo. Não fica esperando cair do céu alguma coisa e você vai estar velho. Eu orei tanto para não acontecer. Então eu quero dizer para você, irmãos, o mesmo Deus que faz
que fez lá na igreja primitiva, é o mesmo Deus que fez na minha vida, é o mesmo Deus que pode e está fazendo na tua. Amém? Aleluia. Então eu queria que você hoje pensasse um pouquinho quais as fronteiras que precisam ser alargadas na tua vida. Pode ser terra mesmo, pode ser físico, mas isso também pode ser espiritual. Talvez é saúde, talvez é conhecimento que você precisa que se alargue, sabedoria, relacionamento, vida com Deus, não importa. O mesmo Deus, irmãos, a minha esposa tem uma frase que eu amo demais. O mesmo trabalho que você vai ter para orar por um fusquinha, é o mesmo trabalho que você tem para orar por um carro novo. Você acha que para Deus tem dificuldade um ou outro? Se você é apaixonado por um fusca igual ela, Deus vai te dar um fusca. Mas se você quiser um carro novo e não quer se incomodar, então Deus vai te dar um carro novo. Irmãos, eu não estou fazendo, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Não estou aqui fazendo a pregação da... Você tem que fazer a fogueira santa hoje aqui não, viu? Eu não vou pedir teu carro, tua casa, fique em paz, deixa guardado lá. Eu só quero que você entenda que o teu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Eu anotei uma frase que eu li, irmãos. A liberalidade de Deus, ela é limitada somente por nós. Preste atenção. A liberalidade de Deus, ela só é limitada por nós. Não pelos seus recursos, poder ou disposição de dar. O recurso de Deus é limitado, o poder de Deus é limitado, a disposição de dar é ilimitada. Ele é o dono do ouro e da prata e Ele quer abençoar você. Irmãos, eu queria, como diz o nosso pastor, eu só queria só uns 50 canelas entendendo aqui hoje. Jesus é lindo. Então diga para quem está do teu lado assim: queira aquilo que Deus quer para você. E aí ele segue dizendo assim: me alargues as fronteiras. E depois ele diz assim: que seja comigo a tua mão. Que hora que é? Estou sem relógio? Dá tempo de terminar? Já estou acabando, pastor. Não me expulse. Tá lá o pastor assim, não me toque. Eu tenho medo de passar da hora e depois não dá oportunidade mais para a gente. Lá no Salmo 16, no verso 11, ele diz assim: agora puseste os meus pés na vereda da vida, estou completamente iluminado pelo brilho do teu rosto. Desde que me seguraste pela tua mão, eu estou no caminho certo. Aleluia. A tua destra me segura. Sabe o que é isso, irmãos? A palavra de Deus diz que Ele é o Pai que quer segurar na tua mão de filho e guiar você pelo caminho certo. Eu não sei, irmãos, mas quando a gente vê assim, sabe quando você tem um filho pequeno? Ontem a gente estava ali conhecendo o novo ponto turístico de Céu Azul, né? O lago lá que está bonito. A gente foi lá de tardezinha, estava fresquinho, fiquei pedalando lá, pastor. Saí de lá com a perna grossa. Aí a gente estava lá e aí o menino que é filho do primo da Silvana que estava lá, correu lá para a beira do lago. E o pai sem noção, né, ficou só olhando. Mas um pai que cuida, a primeira coisa que vai fazer, pega pela mão: vem cá, filho. Aí não, você vai cair, você vai se machucar. Eu quero dizer para você que hoje Deus Ele quer segurar na tua mão. Amém. Talvez você entrou aqui hoje sem saber que destino você vai ter para esse ano de 2022. Irmãos, eu estou tão aqui cheio de temor. É o primeiro culto do ano de vocês e a responsabilidade caiu por sorte, né, como diz a palavra, caiu para mim. Mas eu me sinto aqui numa responsabilidade tão grande, porque se você entender isso, você vai mudar o ano inteirinho. Deus hoje está liberando algo sobre a tua vida para que o ano de 2022 seja um ano triunfante na tua vida. Obrigado, Jesus. Irmãos, nós vivemos muitos
altos e baixos, é normal, tem vezes que a coisa não está legal. Por mais que você esteja bem, às vezes a gente está bem lá, financeiramente não falta nada, a gente consegue abençoar. Mas sabe o que acontece? Tem dia que a gente está frustrado, tem dia que a gente não está legal. Meu filho que ainda não voltou para os caminhos do Senhor, continue orando pela vida dele, né? Isso é algo que me tira um pouco a alegria às vezes. Mas essa semana eu estava lendo, irmãos, e Deus ele é tão misericordioso. Eu estava lendo a história de Eli. Eli foi um cara que deixou o seu nome registrado na história. Os filhos dele fizeram tudo errado. E aí Deus usa Samuel para trazer uma palavra para Eli. Olha, ele trouxe uma palavra pesadíssima. Olha, a tua geração está tudo lascada por causa dos teus filhos. E Samuel agora é o profeta Samuel. Mas quando você chega no final da história de Samuel, os filhos de Samuel não andaram nos caminhos de seu pai. E por causa disso os anciãos pediram um rei. Olha, a gente quer um rei porque os filhos de vocês, olha, não estão com nada. A hora que eu estava lendo aquilo, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu não sou melhor do que Samuel, mas eu vou continuar crendo na transformação da vida do meu filho. Esse Deus, ele é poderoso demais, irmãos. Sabe, a oração de um crente, ela não morre. Eu tenho certeza que talvez algumas orações minhas, depois que eu partir para a eternidade, elas vão permanecer diante do trono. Porque uma oração não morre. Então essa mão, ela dá destino. Por isso que Jabes diz, Senhor, seja comigo a tua mão. Sabe, irmãos, quando a gente quer saber, será que eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Será que eu faço isso ou aquilo? E de repente, se você segura na mão de Deus, Ele te dá um destino correto. Você se sente seguro. Somente quem vê a mão de Deus em todas as coisas pode colocar todas as coisas nas mãos dele. Entenda isso. E ele termina dizendo, seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Sabe, irmãos, eu fui ler lá, quando Jesus, na oração que ele ensina, ele também vai pedir, na oração de Jesus, do Pai Nosso, ele também nos ensina a pedir para que Deus nos livre do mal. Entenda, se Jesus, o Filho de Deus, nos ensinou a orar isso, irmãos, é para que a gente saiba que nós não somos super crentes. Tem dia que a gente está nadando na glória, mas ainda assim você precisa pedir para Deus, Senhor, me livra do mal. E aí eu fui ler lá no original, no grego, né, desse me livra do mal, onde Jesus também ensinou. Essa palavra, ela tem uma tradução muito interessante, é assim, me livre de um tempo cheio de perigo, a fidelidade à fé cristã. Quando você pede para que Deus te livre do mal, Ele está te livrando do perigo da tua fidelidade, de correr em risco a tua fidelidade à fé cristã. Então nós não podemos nunca, irmãos, nos esquecer de orar a cada manhã, Senhor, nos livre do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Irmãos, nós sabemos que a dificuldade bate, mas quando nós temos essa palavra na nossa boca, quando nós liberamos isso diante do Senhor, o Senhor nos livra e nos protege. Lá na minha empresa, esses dias, eu oro toda segunda-feira, desde quando a gente inaugurou. Eu oro toda segunda-feira de manhã com os funcionários. E não é por religiosidade, irmãos, é por propósito, e Deus honra isso. E aí tem gente que não é crente, tem funcionário que é crente, tem funcionário que é católico, tem funcionário de qualquer lugar. E a gente, eu paro eles, eu falo, olha, eu não estou perguntando se vocês querem, porque está dentro do horário de trabalho, mas vocês vão só me ouvir, só. Se não quiser ouvir, então vamos ouvir. Porque eu estou pagando o salário de vocês, para ficar aqui me ouvindo. Então,
a empresa fica parada lá, mais de meia hora, toda segunda-feira de manhã. A gente não começa a semana se a gente não libera uma palavra sobre a vida deles e não ora. E aí essa semana retrasada, né, meu? Na segunda-feira de manhã eu cheguei e eu fiquei tomando chimarrão com a Silvana, conversando, não pensei na palavra que ia liberar. Aí quando chegou lá, eu falei, Jesus, o que eu vou falar, né? Aí o Senhor me deu uma palavra, a palavra de 1 João capítulo 5, né, sobre a oração, segundo a vontade de Deus. E eu comecei a ministrar aquilo. Falei, olha, se vocês orarem para Deus, Deus vai responder a oração de vocês, só que ela precisa estar, a tua oração, alinhada com essa palavra. E eu falei assim, a gente ora aqui toda segunda-feira e a gente pede, Senhor, nos livra do mal, nos livra de todo acidente de trabalho, nos guarda na ida e na volta. E aí eu falei isso para eles, vocês não têm noção de quantos livramentos vocês já tiveram. Talvez você nem deveria estar aqui mais se a gente não estivesse orando por vocês. E aí a gente terminou, a gente orou de novo e foi uma bênção. Teve um funcionário que depois veio chorando conversar comigo, falou, olha que palavra você liberou, tocou muito a minha vida, muito obrigado. Irmãos, eu tenho o privilégio de quando eu mando alguém embora, eu estou demitindo alguém, a pessoa vir lá e me agradecer pelo tempo que ficou ali comigo. É algo que a gente não costuma ver, sabe? As pessoas chegam lá, olha, muito obrigado, se você um dia precisar de mim, eu estou aqui à tua disposição. E às vezes a gente manda embora porque a pessoa não está servindo para a função. Mas Deus tem colocado isso no nosso coração. E aí eu fui trabalhar, a gente estava encerrando a última semana de trabalho, eu estava acompanhando uma obra muito delicada e perigosa. Tinha que colocar uma chapa de vidro enorme, no vidro de uma sauna de piscina, que você tem que entrar dentro d'água, um negócio complicado. E aí eu fui lá para acompanhar a obra e orientando para não dar nada errado. De repente eu recebo uma mensagem no WhatsApp, deu ruim aqui um vídeo, o cavalete que eu tenho lá estava cheio de vidro de obra do ano que vem, arrebentou tudo. E aí falaram, olha, machucou os meninos, a minha secretária pegou eles, levou para o hospital. E eu voltei correndo para lá, fui com a Silvana lá, fomos no hospital, aí a gente não conseguiu ver os meninos, eu voltei lá para a loja. 5 toneladas de vidro caiu, e tinha 3 funcionários do lado que tombou os vidros. Esmagou, tinha uma carreira de armário de aço, esse armário roupeiro de funcionário, igual aqueles que a gente tinha lá na Larza, igualzinho. O cavalete virou, eles tiraram um pouco do contrapeso, porque foi uma falha da entrega, botou os vidros tudo do mesmo lado. E aí, quando foram tirar os vidros que precisava utilizar, tirou o contrapeso e veio tudo aquilo para cima deles. Um conseguiu escapar, o outro saiu engatinhando, e um ficou esmagado entre o cavalete e o armário. Ficou a marca do corpo dele afundado dentro do armário, assim. Teve somente uma fissura na clavícula. O outro menino teve umas picadinhas de caco de vidro. Só isso. Glória a Deus. Eu voltei, irmãos, e comecei a chorar. Falei, obrigado, Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer, quando a gente tem bons olhos, você não vai olhar para o prejuízo na hora dessa. Você vai olhar para o livramento de Deus. Graças a Deus. E eu vi que foi um prejuízo enorme, mas eu estava ali agradecendo a Deus. E aí o meu serralheiro me manda uma mensagem e disse, olha, quando eu estava indo almoçar, ele disse, ele nem é crente, ele disse assim, eu senti que Deus falou comigo. Eu olhei para o cavalete e eu pensei, nossa, que perigoso esses vidros todos do mesmo lado. Mas eu achei